Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou biomédico, pesquisador, mestre em ciências e nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre o transtorno do espectro autista, explicando o que é esse transtorno, quais são os diferentes tipos desse transtorno e os principais sinais e sintomas presentes nesse transtorno. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Os transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de condições com início no período do desenvolvimento cerebral. São transtornos que tipicamente se manifestam cedo no desenvolvimento, em geral antes da criança ingressar na escola, sendo caracterizados por déficits no desenvolvimento de funcionamento pessoal, social, acadêmico e profissional. Os déficits geralmente variam de pessoa para pessoa e de quadro clínico para quadro clínico, mas podem abarcar diferentes graus de severidade, causando uma necessidade muito grande de apoio, tanto da família quanto em outros contextos sociais. O transtorno do espectro autista se caracteriza por déficits diferentes em contextos relacionados com a comunicação e interação social, muitas vezes prejudicando as diferentes interações que os pacientes dentro do espectro podem ter com pessoas tanto dentro da família quanto na vida cotidiana, né, fora da família. Além disso, para ocorrer o diagnóstico do transtorno do espectro autista, também devem estar presentes os padrões restritos e repetitivos de comportamentos ou de gostos, de ações específicas, que geralmente vão estar lá sendo repetidas várias e várias vezes e gerar certo prejuízo social para o paciente. Antigamente, o autismo era classificado como o transtorno invasivo do desenvolvimento, um termo que incluía o autismo atípico, o transtorno invasivo do desenvolvimento não especificado e o transtorno desintegrativo da infância, bem como a síndrome de Rett. No entanto, com o passar do tempo, foi ficando claro que vários pacientes que poderiam ser incluídos nesse transtorno específico não tinham necessariamente apenas os sintomas clássicos do autismo, fazendo com que percebêssemos que talvez essa classificação em subtipos diferentes do autismo não fizesse sentido. A partir daí, surgiu a classificação mais atualizada, presente no Manual Diagnóstico e Estatístico, o DSM-5, onde engloba-se todos esses diferentes tipos de autismo que era tido antigamente dentro do que chamamos do transtorno do espectro autista, ou seja, um espectro diferente de transtornos, um espectro diferente de sintomas que vão fazer com que as pessoas estejam incluídas com base nas alterações que ela apresenta de comportamento. É importante destacar que hoje o DSM preconiza que na verdade existem níveis diferentes do transtorno do espectro autista que vão ser baseados com a relação à necessidade de suporte, tanto emocional, físico, quanto também um suporte social que geralmente é feito pelas famílias. Vamos falar agora sobre como que ocorre o diagnóstico do TEA e quais que são os principais sinais e sintomas que a gente vai perceber numa pessoa que tem o transtorno. Bem, o DSM separa em duas grandes categorias os critérios diagnósticos para a pessoa ser diagnosticada com transtorno do espectro autista. O primeiro critério são aqueles déficits relacionados à comunicação e interações sociais. Já o segundo critério são aqueles sintomas relacionados com os padrões restritos e repetitivos de comportamentos ou fixação em coisas específicas, bem como a dificuldade de processar a frustração de se quebrar esses padrões repetitivos, quebrar essas rotinas. Mas vamos com calma para a gente entender melhor o que é isso. Geralmente, os déficits na comunicação social e interação social presentes nos pacientes que estão dentro do espectro autista são visíveis através dos seguintes sintomas. O primeiro sintoma é o pouco contato visual. É muito comum que a criança que tem um espectro autista, que esteja diagnosticada ali dentro do espectro, faça pouquíssimo contato visual, tanto com seus progenitores, com o pai, com a mãe, quanto com qualquer outra pessoa que tenta fazer qualquer tipo de comunicação com ela. Ela vai sempre estar desviando o olhar. Além disso, é muito comum que ela não responda ao ser chamada, ou seja, é muito comum que o pai, a mãe, a professora da escola, enfim, em vários contextos sociais diferentes, a criança não responda ao ser chamada, não somente evitando o contato social no sentido de visual, né, da pessoa ficar olhando para ela, como também de não engajar na conversa.
Além disso, obviamente, nós vamos ter sintomas relacionados com o desenvolvimento da própria linguagem. É muito comum que, em graus diferentes, os pacientes que estão dentro do transtorno do espectro autista possam apresentar dificuldades na comunicação, que vão variar desde a pessoa ter dificuldade para começar uma conversa, geralmente sendo mais reativo, ou seja, conversando somente o necessário quando alguém incita essa conversa, até graus mais severos de déficit na comunicação, onde a pessoa não vai conseguir falar de forma conexa ou se fazer ser entendida pelas outras pessoas. É importante deixar claro que muitas vezes os pacientes com transtorno do espectro autista acabam tendo como comorbidade outros transtornos do neurodesenvolvimento, que podem incluir alguns transtornos de linguagem, alguns distúrbios de linguagem, e também podem incluir algumas deficiências intelectuais que aí vão modificar bastante o prognóstico e o curso de desenvolvimento desse transtorno do neurodesenvolvimento e da qualidade de vida do paciente. Agora, os sintomas relacionados com os padrões restritos e repetitivos de comportamento geralmente são expressos da seguinte forma: é muito comum que a criança fique repetindo o mesmo movimento, principalmente em situações que possam parecer um pouco estressantes para ela. Isso vai variar de cada criança, mas cada uma vai criar um padrão de repetição, que pode ser ficar indo para frente, para trás, estalando os dedos, enfim, comportamentos repetitivos específicos dela que vão fazer com que ela possa ser diagnosticada com transtorno do espectro autista. Além disso, a criança pode também ter, dentro desses padrões repetitivos, o que chamamos de ecolalia, que é, durante o processo de comunicação, ela vai ficar repetindo várias vezes a mesma palavra. Pode ser tanto no sentido de repetir a própria palavra que ela falou, como também repetir a palavra que outra pessoa falou para ela várias e várias vezes. Além disso, a criança que está diagnosticada com TEA tem a maior incapacidade de lidar com a frustração de quebrar as rotinas, os padrões rituais que ela tem. E é muito comum que as mães que lidam com as crianças que estão dentro do transtorno do espectro autismo relatem que as crianças ficam bastante agressivas quando você precisa modificar a rotina delas. Se elas têm o costume de acordar às 7 da manhã, ir para a escola, voltar na hora do almoço e depois do almoço ficar 2 horas em casa, se depois do almoço ela precisa fazer qualquer outro tipo de atividade, ir para qualquer outro lugar, é muito comum que a criança acaba tendo dificuldade com isso, reagindo geralmente de forma agressiva, por conta dessa insistência nesses padrões repetitivos de comportamento e nessas rotinas fixas. Além disso, a criança também pode apresentar hipo ou hiperreatividade a estímulos sensoriais. Ou seja, a criança pode ser tanto ultra sensível a texturas específicas, sons específicos, luzes específicas, ou ser o contrário, ela não ter a sensibilidade e, na verdade, ter um certo prazer em ficar se expondo a esses estímulos sensoriais, estímulos de textura e tudo mais. Então pode aparecer qualquer um dos extremos nas crianças com transtorno do espectro autista. Além desses sintomas, segundo o DSM, a gente pode dividir o transtorno do espectro autista com base em especificações que vão determinar o grau de severidade do impacto desse transtorno de neurodesenvolvimento sobre a qualidade de vida do paciente. É muito importante destacar que todos esses sinais e sintomas precisam estar presentes de forma precoce, aparecendo pelo menos até mais ou menos 1 ano, até 2 anos na criança, e causar prejuízos clínicos significativos em basicamente todas as esferas sociais que ela convive, ou seja, tanto na família, quanto na escola, quanto em contextos diferentes dentro da família, enfim, todos os contextos sociais que a criança vai estar sendo exposta, ela vai ter problemas relacionados à comunicação e interação social. Além disso, esses sinais e sintomas não podem ser melhores explicados por outros transtornos do neurodesenvolvimento, como por exemplo, o transtorno de deficiência intelectual ou às vezes algum distúrbio de linguagem específico. Para que ocorra o diagnóstico, a mãe e o pai precisam levar a criança em neuropediatras e neuropsicólogos, que vão fazer uma bateria de análises comportamentais e até mesmo exames neurológicos para avaliar o que pode explicar os sinais e sintomas que estão sendo apresentados pela criança e ver se de fato ela vai estar sendo diagnosticada, né, vai estar pertencendo ao transtorno do espectro autista. Bem, se você quer saber um pouquinho mais sobre como que são as hipóteses da neurociência para explicar como que funciona, como que se desenvolve o transtorno do espectro autista, eu peço para você deixar um comentário aqui embaixo, porque aí eu vou fazer um vídeo um pouco mais detalhado dessas hipóteses.
Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!